E aí, galera, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia, eu, professor Jorge, e a nossa intérprete top de linha, como que é, professor? Aldelinda. E aí, Aldelinda, manda um abraço pra galera aí, Aldelinda. Muito bem, muito bem. Esse Jorge tá demais. Queridos alunos, convidamos vocês para mais uma viagem geográfica, Rogério. Exatamente. Rogério, essa aula, ela é muito interessante, porque nós vamos falar de algo que tem muito a ver com a vida da maioria dos nossos alunos, Exato. que são alunos do campo. Esta aula tem a ver com os destemidos pioneiros que vieram para cá. Vamos falar do ciclo agrícola. Muito bem. Perfeito? Perfeito. Este ciclo agrícola, quando nós falarmos o tempo deles, como os nossos alunos são muito jovens, talvez estejamos falando dos avós deles. Galera. Às vezes nem são os avós, são bisavós. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Então, vamos junto? Vamos lá na tela? Já começou a teleaula 12.1, Rogério. Já, professor. E nessa aula a gente vai falar sobre evolução, colonização amazônica, parte 3, galera. Vamos falar sobre as colônias agrícolas, o ciclo da cassiterita, a abertura da BR-364 e o ciclo agrícola do nosso estado. Veja bem, Rogério, são assuntos altamente pertinentes e interessantes para a gente entender a dinâmica geográfica do crescimento econômico, do desenvolvimento da região, para a gente entender a densidade demográfica, o processo migratório. Ou seja, novamente nós temos que nos reportar a nossa prima história. Exato. Para entendermos esses fenômenos geográficos. Muito bem. É isso, exato, meu jovem? Professor. Beleza. Rogério, nós queremos que os nossos alunos alcancem uma habilidade em nossa aula. Qual seria a de hoje? Analisar os significados históricos, geográficos das relações de poder na ocupação da Amazônia e do povoamento de Rondônia. Beleza, o ciclo da cassiterita. Professor, então quer dizer que a cassiterita foi considerado um ciclo aqui? Sim. E vamos explicar o porquê. Porque lá por volta de 1958 foram descobertos os primeiros aluviões de cassiterita em Rondônia, nas áreas de seringais. E aí deram início a esse extrativismo mineral, ou seja, garimpagem deste mineral. Essa atividade induziu o fluxo migratório de pessoas de diversos estados do Brasil. É isso, Rogério? Isso mesmo. Pelo fato da garimpagem ser manual, olha só, começa manual. Era grande a exigência da mão de obra, absorvendo praticamente 50% da população economicamente ativa naquela época. Muita gente, né, trabalhando com a extração da cassiterita. E a gente está falando dessa extração, do primeiro momento da história da cassiterita em Rondônia, do trabalho manual, né, professor Jorge? Exatamente. Então, guarde essa informação. Então, quando começou o trabalho da exploração aqui da cassiterita, é um trabalho manual. Até o professor Jorge já marcou aí, ó, a garimpagem era manual, porque daqui a pouco, no próximo slide, a gente vai verificar o que, professor Jorge? As transformações durante esse processo do ciclo. Em pouco tempo, Rondônia torna-se um dos maiores produtores de cassiterita do Brasil. A falta de rotas de escoamento obriga
que a cassiterita seja tirada daqui da floresta amazônica? Em aviões, galera. Olha só, para a gente ter uma noção de como era. Rogério, a gente pegar um avião é caro, não é? Com certeza. Você ir daqui para Manaus é caro. Mano, imagina, meu querido, imagina ter que tirar cassiterita por avião daqui do meio da floresta. É o seguinte, Rogério, tu acha que tinha cadeira dentro desse avião? Nada, é só vagão. Só o vão, só o vão. Faziam de tudo para lotar de cassiterita para não perder viagem. Beleza? Beleza, vamos lá. Com a grande produção de cassiterita em nosso estado e a necessidade de melhores vias de escoamento de nossas produções, se faz necessário a abertura de uma rodovia. Opa! É neste ciclo que se inicia a abertura da BR-29. E aí, professor Jorge, A BR-29 é a atual 364, meu querido, que você conhece aí, perto da sua região. Vamos lá. E a gente pode considerar esse momento da cassiterita aqui em Rondônia como o primeiro impulso industrial do nosso estado, porque começou essa exploração aí da cassiterita. A gente sabe que o estado hoje, a sua base econômica, a gente tem aí o agronegócio, né, os produtos da agricultura familiar. A indústria ainda não é tão desenvolvida, mas essa atividade relacionada à extração mineral, a gente pode falar que seria o primeiro impulso para esse desenvolvimento industrial aqui do estado. Rogério, Oi, pode. os garimpeiros, eles têm uma espécie de comunidade, uma sociedade, em que quando algum descobre um aluvião, seja de ouro, prata, diamante, cassiterita, o que for, é como se fosse expandida essa informação e quando vê lá naquela região está lotado, né? É mais ou menos assim que funciona. É tipo uma promoção, né? Isso, aí as pessoas descobrem quando vê lá aquela região está lotada. Então funciona mais ou menos assim, ok? Então houve um grande contingente populacional vindo para cá, garimpeiros principalmente, para trabalhar no garimpo da cassiterita. Exatamente. Beleza? Então, olha só como é que saía a cassiterita através de aviões. Meu amigo, é caro. Um avião decolar é caro. Pagar o salário de um piloto de aeronave também é muito caro, mas mesmo assim faziam, porque compensava. Compensava e a gente não tinha uma estrada aí, né? Não tinha uma estrada. Fazer esse escoamento da produção, então era o que restava, né? E se foi feito por aviões, aeronaves, porque compensava todo esse processo, né? Mesmo sendo caro na época. Bem, ao lado desse fluxo, também chegaram aqui no território migrantes, agricultores, e foram criadas novas colônias agrícolas. Olha aí, Rogério. Então surge esses novos vilarejos, essas novas localidades que as pessoas começaram a chegar. Não é isso? Para quê? Para trabalhar em áreas agrícolas, em Porto Velho, implantadas até o final de... Olha só, nós estamos falando lá dos idos 1960, Rogério. Infelizmente, não prosperaram pela baixa fertilidade do solo e impossibilidade de concorrência com o garimpo. A galera queria saber de trabalhar lá no garimpo. Lá em idos de 1971, o Ministério de Minas e Energia, aquilo que você falou, Rogério, Exato. proibiu sumariamente a garimpagem manual, sob a alegação de que exploração mecanizada era economicamente mais rentável. Então, essa medida, o que ela vai privilegiar, no caso, na época, né, o número de empresas de grande porte, que era um número menor.
e principalmente essas empresas multinacionais, que ironicamente encerrou o ciclo da cassiterita, já que deixaram de circular riquezas locais, e a gente sabe que o resultado econômico da exploração passou a ser aplicado fora do território. Quando a gente estava com esse ciclo ainda de garimpagem manual, galera, você tem que lembrar o seguinte, muitas pessoas migravam aqui para Rondônia, e aí se instalava próximo a Porto Velho, também ali na região do Garimpo do Pão Futuro, né? Ariquemes. Ariquemes. Então, assim, essa motivou o quê? A economia local. Mas a partir do momento que hoje a gente tem, até hoje acontece dessa forma, a gente fala muito na geografia, quando fala de multinacionais, quando uma determinada multinacional se instala num território, nem sempre o lucro maior daquela multinacional fica para aquela determinada cidade. O que acontece? Maior parte do lucro, às vezes, é destinado para a sua empresa sede. E foi dessa forma que aconteceu essa transição aqui em Rondônia. As empresas agora começaram a explorar essas empresas de fora e maior parte dos lucros iam para outras regiões do Brasil e também do mundo. E, consequentemente, aquela economia que vinha sendo desenvolvida pelo ciclo da cassiterita, agora que passou a ser mecanizado, deixou de acontecer aqui nesse espaço, porque agora é a minoria que consegue ganhar lucro nesse processo, porque a garimpagem manual foi proibida a partir desse período. Rogério, interessante isso que você está falando. Vale lembrar para o nosso aluno, e vamos falar de termos mais modernos, não apenas na questão geográfica, mas na questão da administração moderna, né? O desenvolvimento local, Exato. o desenvolvimento regional. Não se pensava dessa forma na época. Não. É isso? Então, quando mecaniza e deixa nas mãos das multinacionais essa atividade, vai acontecer o contrário do desenvolvimento regional. Aquilo que você falou. Muito bem. O lucro, como o aluno sabe, a gente já falou em aulas de geografia geral, vai para esse país de origem dessa multinacional. Muito bem. É isso? Aquele comércio, aquela mercearia, aquela mulher que lavava roupa, ela não vai mais ter, não vai haver esse fluxo econômico naquela região. Então para de crescer. Muito bem, isso mesmo. É isso? Então vai começar a esfriar ali a questão econômica daquela região. É isso? Exatamente. E aí, obviamente, como a gente falou, vai começar a terminar esse ciclo. E aí, a partir do momento que há, vamos colocar, esse desinteresse e também o impedimento de não poder trabalhar mais da maneira que vinha sendo trabalhado, a galera já não tinha mais motivo para permanecer naquela área. Apesar que os trabalhos ainda continuaram clandestinamente, mas assim, havia fiscalização, então a galera começou também a abandonar essas áreas. Isso, sem falar também que era o governo militar, né? Eles não brincavam muito, né? Exatamente. Vamos lá no quadro, então? Vamos lá, meu diretor. Então, a exploração mecanizada significou o primeiro impulso industrial do Estado, que eu até falei para vocês lá no início, e Rondônia passou, no final da década de 70, a ser o maior produtor brasileiro de cassiterita, com 10 mil toneladas de cassiterita, representando 67% de toda a produção nacional lá na década de 70. Beleza. Falamos... Então, Rogério, então a gente vê que a importância que teve, né, o ciclo da cassiterita. Ele vai impulsionar uma outra situação que vai ser essa. Olha só, Rogério. Rogério, esse menino aqui. Quem é esse menino aqui? Olha aí. JK, meu amigo. Foi ele que veio aqui, na época, chamou-se BR-029. Exatamente. Foi obra de Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, um estadista de primeira grandeza. Ele fez um grande esforço para tirar a Amazônia do isolamento. Demonstrou o senhor Juscelino Kubitschek perfeita compreensão do problema da falta de ligação da mais rica região do país com o resto do território nacional, disse na época o governador Paulo Leal. Então, Paulo Leal,
que criou os argumentos necessários para que Juscelino Kubitschek, JK, tivesse a iniciativa de fazer essa ligação, conexão da Amazônia, a região amazônica, passando pelo centro-oeste, até chegar na mais rica região do Brasil, que é a região sudeste. Então, assim, quando a gente fala de evolução de ciclo econômico, só para o aluno entender uma observação, professor Jorge, a gente tem que lembrar o seguinte, aí teve lá o ciclo da cassiterita, e aí esse impulso migratório para a Rondônia vai se intensificar principalmente a partir de um novo ciclo que vai ser o ciclo agrícola que a gente vai verificar daqui a pouco. E esse ciclo agrícola aqui no estado de Rondônia só foi possível com a implantação, construção da BR-364. Por isso que antes de falar de ciclo econômico da agrícola, nós estamos falando aí sobre a construção da BR-364. Só essa observação. Então, ciclos que motivaram a migração de pessoas para Rondônia. Veio lá o ciclo da cassiterita, desenvolveu também a economia regional, mas o ciclo mais expressivo é após a construção da BR-364, que vai iniciar aí o novo ciclo, conhecido como ciclo agrícola. Esse sim foi importante e, como você falou lá no início da aula, eu tenho certeza que foi a partir desse ciclo que boa parte das famílias dos nossos queridos alunos começaram a chegar aqui em Rondônia. Perfeito. Certo? Vamos lá no quadro, meu diretor. Avançando aí, galera, com mais informações acerca da abertura da BR-364. Então, no dia 4 de janeiro, já haviam sido distribuídos os trechos até o local denominado Alto Paraguai, no estado de Mato Grosso, onde estava assentada uma companhia do Exército. Lá, por volta de 1961, chegava a Porto Velho a primeira leva de construtores da BR-29 para realizar, em 9 meses e 14 dias, a desmatação. A gente tem que lembrar, né, Rogério, um empreendimento de fazer uma BR, ela gera um impacto ambiental muito grande. Hein? Muito grande, não é isso? Exatamente. Abrir uma BR, ele gera um impacto ambiental. Obviamente que hoje é diferente, é pensado diferente como fazer uma BR. Os estudos são diferentes, é feito relatório de impacto ambiental. Muito bem. Antigamente não se preocupava com isso, não. Nada né? disso. Não tinha essa preocupação, porque não se falava em meio ambiente como se fala hoje. Nem tinha os significativos estudos e pesquisas, nem profissões destas áreas, como hoje se tem. É isso? Muito bem. Olha aí o Quinto Beck trabalhando na BR-364, lá nos idos dos anos 70, Rogério. Olha só esse tratorzinho aí, bacana, hein? Imagina o bichinho desse aí, como não devia ser caro na época, né? Galera, povo feliz no meio da floresta. No meio da floresta, meu amigo. Beleza. Então, pavimentação. Essa pavimentação que é tornar essa BR mais confortável, mais rápida para se chegar aos lugares, não é isso? Bem. Então, é o asfalto. Ao chegar a Porto Velho para tomar posse como governador, Jorge Teixeira estabeleceu metas de trabalho, entre elas a pavimentação da BR-364. Como nenhum outro governador havia conseguido atingir este objetivo, imediatamente os opositores fizeram correr uma onda de boatos para que Jorge Teixeira caísse em descrédito. Olha só, Rogério, interessante. O governador Jorge Teixeira, ele era um militar. E os militares, eles têm suas missões de vida, né? Eles falam assim, que missão dada é missão cumprida. Então, o militar, ele tem esse norte. Se derem uma missão para ele, ele quer ir até o fim. Isso mesmo. Então, Jorge Teixeira colocou como uma das missões dele, missões, era pavimentar a BR-364. Inclusive, eu te falei, né? Há muito tempo atrás, eu cheguei a andar nessa BR, quando ainda era de cascalho, meu amigo. Falou. Não é isso? Falei, eu lembro. Rapaz, era muita poeira, meu amigo. Passava um carro por nós.
Parecia que eu estava no faroeste. E Jorge Teixeira conseguiu que fossem assinados pelo ministro Eliseu Rezende, na época o presidente aí Figueiredo, João Figueiredo, 19 contratos para a pavimentação da BR-364, essa rodovia que ligaria do trecho Cuiabá a Porto Velho. Né? Essa parte foi contemplada nesse projeto para pavimentação. Então, a pavimentação ela foi decisiva para o surto de desenvolvimento da agricultura e da criação de gado e ocasionou um grande movimento migratório com destino à região. Então, falar de pavimentação, professor Jorge, rapidão aqui para os nossos alunos, é o seguinte, tem que lembrar que a ideia do governo federal no projeto inicial era realmente garantir a integração da região oeste do Brasil com a região sudeste. E uma estrada sem pavimentação certamente comprometeria muito essa ocupação aqui da região amazônica. Então, quando a gente viu no slide anterior, o problema que o governador começou a ser até perseguido, né, Jorge Teixeira, era por conta disso, porque estava envolvendo ali uma questão de relação de poder, né? E a gente sabe que em todas as relações há, muitas das vezes, esses contratempos aí, quando a gente fala do campo político, né, professor Jorge? E outra situação importante, por que foi importante? Você tem que considerar o seguinte, o asfalto foi muito importante para a promoção desse deslocamento para esse estado aqui de Rondônia, porque ninguém queria deixar o sul do Brasil para enfrentar, né? Até vinha no primeiro momento, quando não estava pavimentado ainda, mas as notícias chegavam lá, era desafiador para poder chegar aqui em Rondônia, demorava um tempão, principalmente no período das chuvas, professor Jorge. Exatamente. Então, era de suma importância essa pavimentação. Beleza. Alguma observação? Não, é isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Então, na década de 70, o século que é século XX, em decorrência do alto tráfego, migração e transporte de madeira, as condições da BR-364 já eram deploráveis. Rogério, e uma outra informação interessante é falar que Jorge Teixeira era muito próximo de João Figueiredo. Então, os pedidos que Jorge Teixeira fazia para João Figueiredo eram plenamente atendidas pelo presidente da época. Ok? Ok. Tá aí os dois. Jorge Teixeira com o presidente Figueiredo. Então, foi uma parceria aí que deu certo para fazer o desenvolvimento de Rondônia. Pavimentaram ali a BR-364, fizeram a esplanada das secretarias aqui, né? Porque lá em Brasília é a esplanada dos ministérios. Vou contar essa história aqui, Rogério. O que tu acha? Tu me olhou assim já curioso, né? Eu gosto de histórias. Vamos lá. Tu não lembra, mas a Aldelinda vai lembrar. Conte aí. Existia aqui em Porto Velho as esplanadas das secretarias. Foi feita por Jorge Teixeira. Eram todas de madeira. Madeira. E tinha a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Administração, Secretaria da Saúde. Ali na Farcoá. Lembro. Aí depois veio um outro governador, a Cassol, e fez o CPA, no lugar onde era a esplanada da Secretaria. Então, cada um governador, no seu tempo, no espaço, faz essa mudança. E que, ao longo do tempo, vai melhorando o nosso estado. Exato, com certeza. Mas, naquele momento, nossa, era uma obra faraônica em Rondônia fazer as esplanadas das secretarias. Imitando o nome lá de Brasília, né? Esplanadas dos ministérios lá, né? Aqui era a esplanada das secretarias. Pronto, bacana. Legal. Informação bem importante. Eu já cheguei a trabalhar lá, cara. Tu acredita? Sério, senhor? No tempo que era a esplanada Eu era estagiário na época. Eita, tá vendo? Há muito tempo atrás. Vamos lá no quadro, meu diretor. Galera. Então, olha só, o professor Jorge, com as suas histórias e também com as suas experiências de vida, né, galera? Esse é o cara, o professor Jorge. É isso aí. Rogério, quando começa o ciclo agrícola, ele vai acontecer justamente por causa do Polo Noroeste. Lembra que nós falamos do
projeto Polo do Noroeste, Rogério? Lembro. Você lembra que ele foi um financiamento internacional? É isso? Veio lá do Banco Mundial. E isso vai dar início ao ciclo agrícola. Um importante ciclo que, inclusive, falamos no início da aula, que tem a ver com os avós dos nossos alunos, Exato. os bisavós dos nossos alunos, os pais que podem contar essa história muito enriquecida de vivenciar por esses verdadeiros bandeirantes, destemidos pioneiros de Rondônia. Exatamente. Não é isso, Rogério? Com certeza. Beleza, então a abertura da BR-364 ela foi fundamental para este ciclo agrícola. Com certeza. É aqui, neste momento, que vai ter o acesso a escoar produção agrícola. O agricultor vem principalmente da região sul do Brasil, Isso. já falamos isso, Muito bem. vem principalmente do sul, expulso pela mecanização lá no sul do Brasil, Rogério. Exato. E aí o governo federal faz uma tomada de decisão estratégica interessante, ao mesmo tempo que povoa esse oeste brasileiro, tira essa tensão na área rural da região sul do Brasil. Muito bem. A mecanização, né? Que a gente pode falar, e também reflexo da concentração de terra também no sul do Brasil, né? Exatamente. Os grandes latifundiários. Isso. Que é aquele que expulsou do campo aqueles Pequeno e médio, né? e médio agricultores. Exatamente. Beleza. Em 60 inicia o processo de colonização espontânea na região. O governo federal considerou o centro-oeste do país como área prioritária para o desenvolvimento nacional. Depois do centro-oeste, avança para Rondônia. Exato. É isso? Muito bem. Então, foi criado e implantado o Programa de Integração Nacional pelo Decreto-Lei 1164 de 1971. Rondônia passou quase toda a jurisdição da União, que poderia distribuí-la indiscriminadamente no programa de colonização. O INCRA... Rogério, Oi. quem é o INCRA? É um instituto muito importante que o nosso aluno precisa lembrar. É isso? Instituto Exatamente. Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Muito É bem. isso? Então, é ele que é o responsável por fazer esses assentamentos. Ok? E aí, vamos ter esses principais projetos aí, os projetos integrados de colonização, os PICs, e os projetos de assentamento dirigido, o PAD. Muito bem. E aí a gente vai iniciar falando um pouco desses projetos, né, professor Jorge? Mas aí a gente vai ter aulas, né, futuras que a gente vai aprofundar sobre cada um deles, né? Isso aí. Então, o primeiro projeto integrado de colonização foi o PIC Ouro Preto. E aí a gente fala o seguinte, que esses projetos foram realizados próximo ao caminho da BR-364, né? Exatamente. Então, iniciar a ocupação, colonização em Rondônia próximo à margem aí das BR-364, essa cidade. Então, esse projeto foi implantado em 19 de 6 de 1970, nessa região de Ouro Preto do Oeste, que é o município de Ouro Preto do Oeste, aqui de Rondônia, e o projeto assentou 5.162 famílias, cada qual era em uma área de 100 hectares. Cada família, né, tinha essa área de 100 hectares que foi estabelecido pelo INCRA dentro do primeiro projeto de colonização, que foi o do Ouro Preto, o PIC Ouro Preto. O segundo projeto foi implantado em 1971, lá na região de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, denominado PIC Sidney Girão. Olha, seria interessante vocês grifarem essas palavras, porque tem que associar que Sidney Girão é Guajará-Mirim, ok? O PIC Ouro Preto está mais fácil entender, que é lá em Ouro Preto, né? Exato. Mas o Sidney Girão você tem que lembrar que é em Guajará-Mirim.
Isso aí pode vir num concurso. Isso ok? mesmo. Onde surgiu a cidade de Nova Mamoré. Nesse projeto foram assentadas 3.686 famílias em lotes rurais de 100 hectares cada. Já foi bem menos já, né? Uhum. Aí depois a gente tem o de 1972, que é o Pique de Paraná, que foi estabelecido ali na região do Seringal Cacoal, à margem direita do Rio Machado, hoje Paraná. Porém, antes mesmo da distribuição dos lotes, rurais e algumas famílias de imigrantes das regiões sul e sudeste do país que chegaram e acamparam e permaneceram às margens do Garapé Pirarara com a BR-364, que era a antiga 029, onde surgiu a cidade de Cacoal. Vai dar origem à cidade de Cacoal. É isso? Muito bem. Beleza. O Pique de Paraná vai dar origem à cidade de Cacoal. Isso pode Muito- até vir no concurso como uma pegadinha, né? Exatamente. Beleza. E aí, com esse projeto, surgiram as cidades de Cacoal, Ministro Andreasa, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Alto Parecis, onde foram assentadas 4.756 famílias em lotes rurais de também 100 hectares. Daí uma imagem interessante aí, ó, Ji-Paraná, na década de 70, Rogério. Tá vendo aí as ruas sem nenhum asfalto Olha. ainda? É isso, ainda a galera ainda estava chegando ali para desenvolver a cidade de Paraná. Um abraço aí a todos os nossos alunos da região de Paraná, nossos professores presenciais também. E aqui a gente consegue ver, né, bem claro, né, professor Jorge, essa representação aí da construção das cidades, dos projetos de assentamento próximo aí à região da BR-364. Beleza, perfeito. Então, em 73, foi implantado o Pique Paulo Assis Ribeiro, que deu origem aí à cidade de Colorado do Oeste e às cidades vizinhas. Foi também importantíssimo para o desenvolvimento da cidade de Vilhena, lá no Cone Sul de Rondônia, né? Surgiu como a localidade a partir da instalação do posto telegráfico da Comissão Rondon de 1911. Então, assim, ó, porque a BR, né? Por que está falando? A gente está falando de BR, dos projetos de colonização, mas tem que lembrar o aluno o seguinte: você tem que lembrar que a BR aproveitou o caminho também aí da construção das linhas telegráficas para estabelecer onde seria construída a BR-364. É, professor Jorge? É isso aí. Então, ó, esse processo ligado ao ciclo da agricultura foi executado pelo INCRA, através de projetos integrados de colonização. Esses projetos concediam aos colonos lotes de 50 a 100 hectares, com assistência técnica rural, além de estradas vicinais e coletoras, ou ainda lotes de 100 a 250 hectares, que se caracterizavam pela interferência parcial do governo e contemplavam a pequenos e médios empresários rurais. Então, Rogério, estamos falando que teve interferência, só que parcial do governo. Inclusive, em determinados momentos, esses agricultores, Rogério, vão ficar à mercê da própria sorte, porque não houve um pleno acompanhamento desses agricultores, não teve assistência técnica agrícola, como, por exemplo, como fazer correção de solo, essas coisas para aumentar a produtividade ou pelo menos tornar aquele solo menos ácido. Isso então, mesmo. no começo tinha muitos desses problemas aí que não contemplou nesses projetos do INCRA. Com certeza. Beleza? E tivemos outros projetos de assentamento, que nesse caso aí são os famosos PAD, né, professor Jorge? Que o PAD, a gente tem aí, ó, o PAD, Projeto de Assentamento Dirigidos, entendeu? Esses daí são os principais. E aí a gente pode citar o do Burareiro, em Ariquemes, que foram aí estabelecidas 5.585 famílias. Né? É o assentamento, né? E o Padre Marechal Dutra, com 4.667 famílias. Padre Adolfo Hall, em Jaru, Ji-Paraná, em Rolim de Moura,
Machadinho e Urupá. Então, foram vários projetos de assentamento feitos pelo INCRA, Rogério. Com certeza. Então, todas essas fixando o homem no campo. Muito Mesmo que muitos deles tenham se desfeito de suas terras, abandonado por não ter tido a condição de produzir naquele momento. Muito bem. Ok? Exato, professor. Mas foi fundamental para a fixação desses colonos aqui na região de Rondônia. Muito bem. E aí, nós temos o total de famílias assentadas pelo INCRA na década de 70, foram 23.630, e a população residente no território federal, segundo o Censo Demográfico de 1970, olha aí, não chegava nem a 112 mil, era 111 mil habitantes aproximadamente. E em 1980, com tanta gente migrando, vindo para Rondônia atrás de terra, atrás de produzir, chegamos aí a 491 mil habitantes em 1980. Pois é, Rogério, olha só. Era mais ou menos assim mesmo, ó. Um ônibus chegava cheio de colonos vindo principalmente da região sul do Brasil. Verdade. Era uma BR precária, não estava ainda asfaltada, era um problema sério. Às vezes estava chovendo, Rogério, o pessoal tinha que sair de dentro do ônibus, Rogério. Eles mesmos tinham que empurrar, não tinha ninguém, não tinha esse negócio de luxo, não. Era o próprio colono que saía e ia empurrar, às vezes, o ônibus para sair do atoleiro. Isso mesmo. Rogério, sabe que carro é esse? É o... Ah, você não sabe, você eu sei. Vamos ver se tu sabe, fala aí. É um Gugel? Ah, garoto, Ah. sabe mesmo. O famoso caixinha de fósforo. Bonito, hein? Até bonito. Isso era uma nave na época, Parece um Rogério. jeepzinho, hein? É, ele é um Jeep. É um Jeep, né? Ele é traçado, esse carro. Aí sim. E é o seguinte, o Gurgel é um carro brasileiro. Deixaram falir. Mas beleza, vamos lá, vamos continuando aqui. Então, essa migração para a cidade de Rondônia contribuíram para as propagandas pelo governo federal, que tinha o slogan Amazônia, vamos lá integrar para não entregar. Isso daí eu acho que vocês já também estudaram na história. Então, todo esse projeto, né, financiado pelo governo, incentivava realmente essa ocupação para essa região do oeste do Brasil, também conhecido como Marcha para o Oeste, a campanha, e tinha também, às vezes, em propaganda, Rondônia, o novo Eldorado. É, isso mesmo. Eu estava lá em Manaus, morava em Manaus. Manaus? Manaus. Ah. Quando... Tu tá com gaiatice, né? Não, tá, tô beleza. não. Tá, não, mas já para Rio já era, já te conheço. Bora. Eu estava em Manaus, eu morava em Manaus quando eu ouvia falar o novo Eldorado. Eu era criança e isso realmente tinha essa propaganda, as pessoas falavam, pô, tá vendo um novo Eldorado ali, é lá em Rondônia, é um novo território que estava tendo muito crescimento para lá e o pessoal tá indo. Então teve muito esses sonhos também no visionário do cidadão brasileiro. Beleza? Vamos lá então. O ciclo da agricultura, em pouco mais de uma década, proporcionou ao território as condições econômicas, sociais e políticas necessárias para que ela se transformasse na 23ª unidade federativa do Brasil. Então tá aí, olha aí, ó, como é que era as propagandas do governo militar. Então era mais ou menos assim, ó, chega de lendas, vamos faturar. Então quer dizer que tinha todo aquele sonho da riqueza, da pujança econômica, né? Ó, muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com o aplauso e incentivo da Sudã, com o aplauso e incentivo do Banco da Amazônia. Então quer dizer que tudo isso vai só entrando no imaginário do colono, e ele fez com que ele acreditasse que ele teria um empréstimo no banco. Exatamente. É isso? Então, realmente, foi um slogan, uma propaganda, um marketing, né? Para as pessoas virem para cá. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. Pois é, tá vendo? Quem não se encanta com essas informações, né? Louco. Até eu, se estivesse na época, eu tinha vindo para cá. A Adelina adorou ouvir a palavra ouro aí. Ela ficou feliz. Era assim, Rogério, ó. Era assim que era feito. Exatamente. A pessoa, ficavam todas ali, eles já estavam cadastrados, aí, ó, essa pessoa aqui, tipo assim, tem um aqui que tá com papel na mão e ele falava. Tua terra é essa? Isso, ó. Seu José Maria da Silva. Aí, presente. O seu lote é o 140. Tome aqui o seu papel. E é o seguinte, ele tinha que devastar
porque era uma prova que ele tinha, a terra era dele. Então ele tinha, a primeira coisa que ele tinha que fazer era derrubar e queimar. Olha só, esse período aqui, a gente está falando daquele período em que teve muita devastação na floresta Exatamente. amazônica. Esse período aqui, não se falava em meio ambiente como se fala hoje. Não, nada disso. É isso? É isso mesmo. E aí a gente tem a propaganda do governo militar da época, o grande caminho a seguir, a integração, né? E falando todos aqueles projetos que falamos há pouco, né? De Novo Eldorado, né? Ocupar a Amazônia para não integrar e assim garantir a efetivação, a ocupação dessas terras que se tornaram Rondônia. Perfeito. Certo, professor? Então é isso, a gente volta daqui a pouquinho para fazer a nossa revisão. Valeu, galera. Valeu. Tchau.